Bom dia, pessoal. Bom dia. Então, a Ana começou me apresentando aí. Eu vou começar a palestra também me apresentando um pouco mais, né? Aí, quando eu dou esse tipo de palestra, eu começo falando dos meus dois currículos, né? O meu currículo em TI e em consultoria e o meu currículo em jogos, né? Afinal, a gente está aqui para falar disso. Então, eu trabalho em TI desde 97, mais ou menos, mas eu sempre gostei. Eu programo desde que eu estava no ginásio, numa época que isso não era tão comum, né? Hoje em dia até é um pouco mais. Né? Então, eu construí a minha carreira inteira dentro de TI. E dentro de TI, eu sempre foquei em melhoria de processos, né? Como é que a gente melhora os processos de TI? E isso me aproximou muito das áreas de negócio das empresas. Então, eu sempre estava com um pezinho em TI e um pezinho em negócio, né? Então, eu sempre tive essa proximidade com o negócio. Acabei fazendo um MBA na GV, inclusive. E fui mais para essa área de negócio até o momento em que eu saí da IBM e abri a minha consultoria, né? Aí o meu currículo de jogos. Também jogo desde muito cedo. Comecei com aqueles jogos eletrônicos. Pode entregar a idade aqui? Pode. Era um joguinho que chamava Telejogo. Tinham dois botõezinhos assim, eram dois pauzinhos que ficavam subindo e descendo na tela, a bolinha indo pra lá e pra cá, e era isso. A bolinha era um quadrado desse tamanho assim. Aí passei por videogame, aí eu fui me enveredando mais pra área do RPG. Alguém aqui sabe o que é RPG? Sim. Sabe? Gastei muito dinheiro com isso com meu filho. Pois é, minha mãe fala a mesma coisa. Eu fui uma vez para os Estados Unidos, né? E quando eu era adolescente, a única coisa que eu queria trazer de lá era livro de RPG, porque na época não chegava aqui no Brasil. Foi uma pilha assim, ó. E eu trouxe de bagagem de mão, porque eu não queria desgrudar daquilo. Então, no RPG, eu comecei a me profissionalizar. Então, eu escrevi, eu criei sistemas de jogos, eu criei a primeira associação brasileira de RPG, né, de jogos de simulação e estratégia. Organizei convenções lá na USP, né? Então, eu fui me desenvolvendo nessa área também. E o que aconteceu é que eu resolvi, né, de uma hora para outra, não tão de uma hora para outra, mas juntar essas coisas. Por quê? Porque em TI, em melhoria de processos, o que eu fazia? Eu chegava numa empresa, olhava para a área de TI dessa empresa e falava, ó, melhora aqui, melhora ali, melhora lá. E eu sabia o que precisava ser feito para melhorar. Eu tinha estudado, eu fiz pós-graduação, eu estava envolvido com as grandes mentes da melhoria de processo, da engenharia de software do mundo, né? Mas eu chegava lá e eu ficava frustrado. Por quê? Eu sabia o que tinha que ser feito, eu sabia fazer a avaliação, eu analisava tudo direitinho, falava, olha, vocês vão ter que fazer assim, a sua equipe vai ter que ser organizada desse jeito, você vai gerenciar o seu código-fonte dessa forma, mas a coisa não andava. Eu ia, fazia, entregava o relatório, aí eu voltava na empresa 6 meses, 1 ano depois, a mesma coisa. E isso, independente de eu estar numa consultoria pequena, que fazia isso, que eu trabalhei numa consultoria chamada Quality, ou na IBM. Então, o que pegava? Por que as coisas não mudavam? Porque não era só apresentar os resultados, eu precisava convencer as pessoas a fazer as coisas que tinham que ser feitas. E isso passava por mudar a maneira como elas trabalhavam. Isso mudava por mudar como elas se viam como profissionais. Então, não é que ninguém gosta de mudança. Ninguém gosta de ser mudado. Não é verdade? E aí, nas minhas buscas, né, de como resolver essa questão, eu achei a gamificação, que juntava os meus dois lados e integrou todos os pedacinhos da minha cabeça numa coisa só. A gamificação, bom, cenas dos próximos capítulos, né? Aí eu coloco aqui, né, só para dar um pouco mais de autoridade, o meu certificado,
de designer de gamificação, num dos maiores grupos de gamificação do mundo, o Octalysis. E, para dizer que eu não sou muito normal também, eu coloco uma foto minha escalando o Aconcagua. Não dá para ver, mas aqui é chão e aqui é buraco. Assim. Não dá para ver porque estava uma baita de uma tempestade de neve. Então, eu faço essas idiotices também. Agora não mais porque eu tenho filho, então... Minha mulher deu uma cortada nessa. Essa daí foi... acho que uns 6 meses antes dela ficar grávida. Foi a última coisa que eu fiz. Antes de falar de gamificação, eu quero mostrar para vocês. Isso aqui foi um experimento feito pela Volkswagen numa cidade na Noruega ou Dinamarca, alguma coisa assim. O que eles fizeram? Eles pegaram um latão de reciclagem de garrafas, né? E eles criaram um jogo em cima disso. Né? É o Bottle Bank Arcade. Então tem esses buraquinhos aqui onde você joga as garrafas, só que eles criaram um jogo. Né? Acende a luzinha, você joga a garrafa no buraco certo e você ganha ponto. Simples assim. Né? Construíram isso em um desses latões aí que tinham pela cidade. E as pessoas começaram a jogar. As pessoas não ganhavam nada. Não tinha nenhum prêmio, tá? Era só a conta. Em uma noite, um banco desse próximo foi usado 2 vezes. Esse, que tinha o joguinho, foi usado 50 vezes mais. Foi usado quase 100 vezes o mesmo... E aí vocês veem que tem gente que chega com sacola. O cara chega com uma sacola. Ele foi catar garrafa na vizinhança para jogar ali. Entendeu? Para levar o lixo, quando eu peço pro meu filho, leva o lixo. Se tiver um game lá... Exato! E, gente, as pessoas não ganharam nada. Olha que maluco, a gente não pagou para elas fazerem isso. A gente não deu nem uma canetinha de brinde e elas foram lá e fizeram. Vou mostrar um outro. Hi, I'm Kevin Richardson. I'm the winner of Volkswagen's Fun Theory Award. My idea was the speed camera lottery. Could we get people to obey the speed limit through fun? I really believe that fun can change human behavior for the better. And I was really thrilled to see that my idea, which started as a scribble submitted into this competition, might even become reality.
speed camera lottery would do two things. One, it would photograph speeders, give them a citation, and that money goes in a pot. But if you're obeying the law, your picture will also get snapped. You'll be entered into a lottery and win some of that money from those speeders. Jag kör alltid lagligt, men tveksamt om man vinner. Det är ju bra positiva grejer det där. Kör lagligt och tjäna deg, det är perfekt. Em uma cidade também, acho que Estocolmo, se não me engano, eles pegaram um semáforo, não um semáforo, é um radar, um radar de rua. E eles gamificaram o radar de rua. Como que eles fizeram? Chamaram de loteria da multa de velocidade, Speed Lottery Ticket. Então eles fizeram além de olhar a velocidade, tinha um display onde mostrava se você estava acima ou abaixo da velocidade. Se você passava acima, ele ficava verdinho e dava um joinha. Se você, abaixo da velocidade máxima, ele dava um joinha. Acima da velocidade máxima, ele dava mãozinha para baixo e ficava vermelho. Só que o que acontecia? Quem passava abaixo da velocidade ganhava um cupom para concorrer a uma parte do valor das multas que eram arrecadadas. Então, não só, ao invés de você fazer a multa só e a pessoa pagar a multa, uma parte do dinheiro dessas multas ia para as pessoas que passavam abaixo do limite de velocidade. Eles avisaram a comunidade, explicaram as regras do jogo e o que aconteceu? Antes era 32 km por hora a velocidade média. Depois, 25. Ninguém ganhou dinheiro. Sabe quanto tempo demorou para fazer isso? 3 dias. Então, quando a gente faz esse tipo de intervenção, o legal é que o efeito é instantâneo. Né? O barato da gamificação, aliás, se vocês quiserem ver esse funtheory.com, é bem legal também. Tem uma escada que eles colocaram um piano. Isso é meio famoso já. Isso é famoso. Qual que é o site? No YouTube, você coloca Fun Theory Volkswagen, ou então aquele site ali que é o funtheory.com. É bem antigo isso, tá? Isso aí não é nada novo. Isso eu acho que é de 2011, 2012, por aí. Então, olha que interessante. A gente não precisou convencer ninguém, explicar, treinar. A gente foi aonde os jogos vão, que é direto no comportamento. Então, o que é gamificação? Né? Qual que é a definição clássica de gamificação? É a gente usar princípios e maneira de pensar de um jogo num contexto de não jogo. Né? Eu gosto de pensar em gamificação como um design comportamental. Eu vou desenhar, eu vou criar alguma coisa com base no comportamento que eu quero que aquilo gere. Então, eu não vou fazer uma coisa porque é bonito, não vou fazer uma coisa porque é legal. E isso diferencia um pouco de algumas pessoas que pensam que gamificação é só fazer uma coisa lúdica. Né? Então, nem tudo que é lúdico atinge o comportamento que eu quero. Né? Então, gamificação, e o termo que eu criei, que é a gamificação estratégica, ela vai do negócio para o resultado. Né? Passando por técnicas, mecanismos, artifícios que os jogos usam
que os jogos já usam há séculos para engajar, né? Então é basicamente isso, é a gente usar aquilo que os jogos já sabem que funciona num contexto de não jogo, né? Num contexto do mundo real, para melhorar o meu negócio, melhorar o comportamento do meu filho. Isso eu fiz em casa já também. O que você fez? Eu criei uma... como ele é pequeno, a gente tem que fazer coisas mais simples, assim, né? Já vai pensando no lixo, viu? Então, eu vou fazer assim. Eu só queria que ele comesse direito e dormisse direito. Então eu coloquei um quadrinho onde a gente ia colando umas estrelinhas, né? E a hora que completasse aquele quadro, em cima do quadro tinha uma foto de qual era o prêmio, para ele estar sempre lembrando do que ele ia ganhar com aquilo, e ele ganhava o prêmio. Aí eu aprendi uma lição muito importante. Compre o prêmio antes, porque às vezes você vai na loja e o prêmio não está mais lá, aí a criança decepciona. É verdade, porque isso é um princípio de design. Você não pode fazer com que a pessoa passe pelo que você quer que ela passe e depois, ao invés de dar uma recompensa, você castiga. Aí você acaba tendo o efeito contrário, né? Outra coisa que muita gente confunde... Agora tem tudo de comportamento. Então, eu não preciso. Ao invés de ir em tudo, óbvio que o meu alcance é muito menor do que o de um psicólogo, mas eu vou no que já está pronto, né? No que o jogo já testou e colocou lá. Então, a abordagem da gamificação, ela é muito mais do pragmatismo, do que já está estabelecido que funciona, da teoria, de entender. Tanto que só recentemente que gamificação começou a ser estudada como uma disciplina separada, assim, né? E no Brasil, ainda, até onde eu sei, não tem ninguém. Tem um brasileiro que estuda isso no Canadá. Mas ela vai da prática para o resultado, né? O que a gente vê muito como gamificação? Tabuleiros, né? Tabuleirozinhos onde a gente move pecinhas para fazer alguma coisa, né? E os famosos PBLs, né? Points, Badges e Leaderboards. Pontos, dá algum tipo de pontuação. Badges, medalhas, troféus, né? Dá algum tipo de troféu ou de reconhecimento. E Leaderboards, que são rankings, né? Você classificar as pessoas. Isso daí é a pontinha do iceberg da gamificação, é o que 90% das pessoas fazem e é o que causa maior dor de cabeça. É o que faz projetos de gamificação falharem. Porque gamificação é um sistema. Você tem que pensar no resultado e em todas as variáveis que vão levar para aquele resultado. Não é olhar a ponta, que é um jogo, um tabuleiro, uma coisa que alguém fez e, vou fazer igual, né? Você tem um design thinking antes para chegar no sistema que você quer criar, tá? O que é a base da gamificação? É isso aqui, loops de feedback, simples assim. Então, quem aqui conhece o Mario Bros? O joguinho do videogame, né? Beleza, esse já tem mais gente, né? Você vê que eu trago os exemplos de acordo com o que... O Mario Bros, tá lá, ele tá andando, né, correndo dos bichinhos, e ele dá um pulo, bate a cabeça num quadradinho que tem uma interrogação, e pula uma moedinha e faz um barulho. O que aconteceu aí? Um loop de feedback, né? Eu pulei, eu tive a ação de pular e bater a cabeça no lugar certo. Qual que foi o feedback? A moedinha e um outro que as pessoas não pensam, o barulhinho, né? Então, o que eu registrei? Quando eu faço esse movimento, eu ganho uma moedinha e tenho o reforço do barulhinho. Então, isso começa a criar um ciclo na minha cabeça que reforça esse comportamento. Tá? Então, a base, o coração de qualquer gamificação é isso. Eu tenho uma ação de um usuário que gera um feedback, que gera uma ação de novo. Tá? Ou eu tenho uma ação que gera uma mudança de estado, então o Mario Bros lá comeu o cogumelo e cresceu, ficou invulnerável. Eu tenho uma mudança de estágio que tem um feedback, ele muda de pequeno para grande. Que tem uma chamada para ação.
Corre, porque agora você pode passar por tudo que você quiser, né? Que vai gerar uma outra ação, que é o jogador acelerar para avançar mais rápido pela fase. Então, o que a gente usa em gamificação são princípios de game. São os mesmos princípios que o Candy Crush usa, que o Mario Bros usa, só que a gente usa no Facebook, no LinkedIn. O que tem de gamificação no LinkedIn? Nada? Não tem nenhum joguinho no LinkedIn? Não? Não tem nenhum joguinho no LinkedIn? Então, tem muita gamificação no LinkedIn. E a gente vai ver quais são os motores motivacionais que a gente usa, mas isso de você convidar alguém é um. O outro é aquela barrinha de completar o seu perfil. O que está por trás daquilo? O LinkedIn quer a maior quantidade possível de informação de você. Ele quer saber o máximo de informação. Então, ele te recompensa por dar essa informação. Ele vai crescendo a barrinha, ele te dá acesso a coisas por exemplo, se você tem um perfil campeão, né, você completou tudo, você tem o último emprego, o seu perfil é classificado como campeão. Você ganha uma estrelinha, o seu ícone pode mudar de cor. Isso é o quê? Status. E tem a recompensa que é extrínseca, que é você aparece mais nas buscas. Acho que 3 vezes mais, se não me engano. Então, tudo à nossa volta. E também você tem ganho de serviços, por exemplo, 30 dias sem o pagamento de determinada taxa. Isso, você ganha outras vantagens. Né? Então, isso é gamificação. Então, o primeiro paradigma que eu quero quebrar aqui é de que gamificação parece com um jogo. Não parece. Não tem nada ali no LinkedIn que pareça um jogo, concorda? Mas tem gamificação ali. Tem princípios de game design, de design de jogo. Quem que gosta de jogo? Tá falando de jogo. Levanta a mão aí, quem gosta de jogo? Depende, Então vamos lá, se a gente fosse fazer uma pesquisa no Brasil, qual vocês acham que seria o perfil do jogador? Competitivo. Não, mas eu digo assim, demográfico. Homem, mulher, jovem, velho? Homem, jovem. O que é jovem? Adolescente, até uns 30. Aí, adolescente. Olha o que a pesquisa. Olha o que a pesquisa Games Brasil mostrou. Essas daí eu vi. Não é do Candy Crush, jogo de celular. Jogo de celular tem muito mais mulher jogando do que homem. E olha a idade, cadê? 28%, 16 a 24. Mas quase 80% é acima de 25 anos. Olha essa faixa aqui. 1/3 é de 35 a 54 anos. Então, o que eu quero mostrar com isso? 2 coisas. Primeiro, que o perfil do jogador não é o que a gente pensa. E essa pesquisa é de 2017. Tá? E segundo, princípios de jogo se aplicam a todo mundo. Então, o LinkedIn, você não precisa gostar de jogo para participar, né? Para interagir e para ser influenciado ou ser influenciada pelos mesmos princípios que os jogos usam, né? Mas qual é o problema? O problema é que é difícil a gente implementar mudanças, né? Dependendo da pesquisa que a gente vê, tem. Dependendo da pesquisa que a gente olha, 70% a 80% dos colaboradores de uma empresa estão desengajados do seu trabalho. E além disso, 24% estão ativamente desengajados. Quer dizer o quê? São aqueles colaboradores tóxicos, que eles não só não estão desengajados, como eles desengajam, eles prejudicam quem está em volta, né?
70%, segundo a McKinsey, tá? 70% das iniciativas de mudança organizacional falham. Imagina isso, 70% dos projetos que você vai fazer na sua empresa, de algum tipo de mudança, vão falhar. E quem está falando isso é uma das maiores consultorias de mudança organizacional do mundo, se não a maior, né? O que o Gartner fala sobre gamificação? Né? Qual é o contraponto disso? 90% das Global 2000 aí vão ter alguma iniciativa de gamificação até o ano que vem. Aonde? Nessas áreas aqui. Inovação, design de performance de funcionários, ou seja, influenciar como o meu funcionário, o meu colaborador performa. Globalização do ensino superior, ou seja, tirar o ensino superior de dentro da sala de aula da faculdade e tornar ele amplamente disponível. Plataformas de engajamento de clientes, né? Isso é um dos meus trabalhos. Eu esqueci de falar, mas além de consultor de gamificação, eu sou diretor, sócio fundador, faço cafezinho, de uma startup. Startup é assim. Que trabalha com gamificação para empresas, para engajamento de empresas. Né? Então a gente trabalha com conceitos de fidelização, de usar a gamificação para trazer o cliente para perto da sua marca, né? Para engajar ele em atividades que não sejam necessariamente monetárias. Tá? Então, esse é um dos meus trabalhos. Né? E gamificação do desenvolvimento pessoal. Então, mudança de hábitos, esse tipo de coisa, tem muita coisa sendo feita já. Tem alguns aplicativos de celular que fazem isso, que ajudam, como Habitica. Tem muita coisa legal sendo feita nesse sentido também. Né? Aplicativos de exercício, né? Para você fazer exercícios físicos que usam gamificação, que usam princípios de gamificação. Alguns usam melhor, outros usam mais ou menos, mas usam. Né? E olha a porcentagem de projetos de gamificação que falham. É mais do que o de projeto de mudança organizacional. Né? Por quê? Por aquilo que eu falei lá no começo. Começa-se um projeto de gamificação pelo fim, pelo que é legal, pelo que alguém fez olha, aquele concorrente fez um joguinho assim, vamos fazer um joguinho também. Só que não sabe qual é o princípio que está por trás daquele joguinho. Né? Quais são os motores motivacionais que foram acionados ali? Até aqui alguma dúvida? Aí eu queria falar de um outro tema também, que está ligado ao sucesso de gamificação dentro das empresas. Até ao sucesso das empresas, né? O Simon Sinek, não sei se quem conhece ele aqui, já ouviram falar nele? Ele escreveu recentemente um livro chamado O Jogo Infinito, que é baseado num livro do Carson que chama Jogos Finitos e Infinitos. O que é um jogo finito? Né? O jogo finito é um jogo que tem regras definidas, tem começo, meio e fim. E tem uma vitória no final muito clara. Algumas características são que as regras são claras, são bem definidas, o tempo de jogo é bem definido, os jogadores são bem definidos e, portanto, eu consigo ter uma condição de vitória. Né? Um exemplo de jogo infinito é futebol, por exemplo. Acontece dentro de um campo, com determinadas dimensões, com um determinado número de jogadores. Né? Você conhece quem são os jogadores e você tem claramente uma condição de vitória no final que vai dizer se o time A ou se o time B ganhou. Né? O que é um jogo infinito? É um jogo que é jogado simplesmente para poder continuar jogando. Né? É um jogo em que eu quero continuar jogando só para continuar jogando, não tem uma condição de vitória. Então, o objetivo do jogo não é vencer, é continuar jogando. E as empresas confundem essas duas coisas. As empresas não sabem o que é cada um
e erram nisso. Então, um jogo infinito pode ter vários jogos finitos dentro dele. Só que eu tenho que ter a perspectiva de que o objetivo dele é continuar jogando. O objetivo de uma empresa é continuar existindo, certo? Só que no dia a dia a gente fala em vencer, em bater a meta do trimestre, não é? Como se a gente estivesse dentro de um jogo finito. Então a gente usa abordagens de um jogo finito, né, onde eu assumo que as regras são claras, onde eu assumo que eu conheço todos os jogadores, onde eu assumo que realmente existe uma condição de vitória. E o que acontece? Eu jogo um jogo finito atrás do outro e eu vou desgastando as pessoas. Porque as pessoas deveriam estar num jogo infinito. Num jogo onde o objetivo seja continuar jogando e não bater a meta do trimestre. Isso leva a pensamentos, por exemplo, isso é uma briga que eu tenho com o pessoal de vendas, sobre comissionamento de vendas, sobre meta de vendas. E já existem estudos feitos que mostram que se você tem uma atividade que seja minimamente criativa, que não seja absolutamente mecânica, né, e você dá um incentivo monetário para as pessoas fazerem aquela atividade, as pessoas performam pior. Se você está numa atividade que é meramente mecânica, aperta o parafuso, passa a peça, aperta o parafuso, passa a peça. Isso eu consigo incentivar monetariamente. Isso eu consigo ter uma melhor performance dando incentivos monetários. Mas se eu estou numa atividade como vendas, que tem um mínimo de criatividade que tem que ser usado ali, o efeito é o contrário. Só que continua se fazendo as coisas porque sempre se fez assim, né? Então eu continuo usando as regras de um jogo finito num jogo infinito. Tá? Gamificação tem que ser pensada como um jogo infinito. Né? Sempre trabalhou com Mas é só o contrário, porque você coloca, você tem uma meta maior lá, né? Mas você tem os steps, né? Então, por exemplo, é o que você falou, vamos alcançar a meta do trimestre, do primeiro, do segundo, para chegar no final e bater a meta. Começa de novo. Começa de novo. E exatamente. E como lidar com isso, então? Se você. Assista a minha palestra sobre jogos finitos e infinitos. Não, é que eu não vou aprofundar muito, porque eu vim aqui para falar de gamificação. Isso é só um Tá bom. Mas a ideia é uma mudança de mentalidade mesmo. Quando eu coloco uma meta, nós precisamos faturar 100 mil nesse ano. Então vamos ter que faturar 25 mil em cada trimestre. É uma meta arbitrária. Por mais que eu pense que eu faça conta, é arbitrário. Né? Então eu estou artificialmente criando uma regra para uma situação que a regra não veio dela, ela veio de fora dela. É artificial. E com o passar do tempo, as pessoas percebem isso. E aí o que acontece? Game in the game. Começa a jogar pelas regras. Né? Então, um exemplo. Um amigo meu estava contando que ele estava numa empresa, uma empresa grande, uma multinacional, e tinham vendedores que não precisavam trabalhar muito para todo ano estar lá no Cota Club no Caribe, né? Recebendo bônus, passeando, fazendo as coisas. Por quê? Porque eles tinham um território bom. Né? Enquanto outros que se esforçavam mais, mas não tinham um território tão bom, não deram a sorte, ou enfim, chegaram depois, né? Não conseguiam bater a meta. Apesar de serem melhores vendedores e estarem mais comprometidos, eles não conseguiam atingir. O outro tinha um território bom ali, ele só passava pedido. Ele falou que o cara sabia um ano antes o quanto ele ia ganhar. Então é um jogo, né, a gente pode dizer, é um jogo de cartas marcadas.
Por quê? Porque eu estou pegando, eu estou, entre aspas, gamificando um resultado final, que é um número, que é criado artificialmente. Então, se você bater esse número, você vai lá. Então, não importa o que eu faça daqui para trás. E o ideal, quando a gente pensa num sistema gamificado, é você gamificar o processo que leva ao resultado, e não o resultado. Porque senão a nossa cabecinha vai achar um atalho, um contorno criativo, né, para chegar no resultado sem passar pelo processo que eu gostaria que passasse. Só que isso é difícil de fazer. Aí o próximo passo é, já sei então. Então eu vou incentivar, eu vou medir quantas visitas os meus vendedores fazem. E aí o que acontece? O vendedor faz visita que não vale para nada, só para bater um número. Porque é um outro número arbitrário. Eu troquei 6 por meia dúzia, entendeu? Então não é simples pensar nisso. Demanda um esforço. E aí, a hora que demanda esforço, as pessoas preferem ficar fazendo as coisas como elas sempre fizeram. Né? Onde que eu assisto essa palestra? A gente combina, eu venho aqui dar uma palestra um dia aí de jogos finitos e infinitos. A gente faz o horário extra aí de palestra. Principalmente para quem trabalha com vendas, sabe? É uma coisa que eu concordo plenamente. Sabe? O que você quiser no papel. Exato. E assim, já existem empresas que estão ou diminuindo ou cortando o comissionamento do vendedor. O vendedor tem um salário fixo e, assim como todas as outras pessoas da empresa, aquele é o trabalho dele. E aí você incentiva o processo que leva a um bom resultado. Assim como as outras pessoas da empresa. Né? Um cara administrativo, alguém de TI, por exemplo. Eu tenho um processo que leva a um bom software, né? A um software que vai ficar no ar, que não vai cair, que vai funcionar direitinho. Né? Eu tenho que criar o código de uma certa forma, eu tenho que balancear a minha infraestrutura de uma certa forma. Então isso são coisas, são passos que vão levar a o aplicativo que está no seu celular estar disponível o tempo todo. Né? Isso é incentivar o comportamento certo no momento certo. Né? Você falou uma coisa interessante, porque assim, na minha empresa a gente tinha um esquema de você cumprir o forecast, as metas, né, todas as áreas. Aí esse ano mudou completamente esse conceito. Agora a gente está falando de under e over absorption. E aí eles estão completamente, nós estamos, mas como regular isso, né, o under e o over? Como fazer? Porque isso é processo, né? Então não é mais uma coisa tão concreta que a gente tinha, porque o que acontecia era o que você falou. A gente estava no final de um forecast lá, a gente puxava tudo, ou então segurava uma coisa que aquele mês aquele trimestre estava muito bom e deixava para o outro, porque a gente sabia que... Então, tinha uma... Jogar o jogo. Você joga o jogo. É uma estratégia. É uma estratégia. Mas agora quando você está falando de uma coisa que é o que é isso, né? Como a gente vai lidar com isso, porque é uma coisa muito maior. Você tem que várias variáveis. E assim, incentivar as variáveis corretas. Né? Então eu vou falar depois qual que é o processo que eu uso para criar um sistema gamificado. Esse é um dos primeiros passos, é eu entender como que eu influencio da forma correta o comportamento. Eu preciso que meu funcionário seja melhor do que ele era ontem. Isso é que eu preciso. Né? E não que ele atinja um número arbitrário, porque senão ele vai dar um jeito de atingir aquilo. Né? Por caminhos que talvez, às vezes a gente nem imagina que ele vai fazer. Às vezes caminhos pouco éticos, às vezes caminhos éticos, só que não geram o resultado que eu quero. Né? Não gera um resultado constante, né? A perenidade daquilo que você falou, né? Exato. É um olhar para o agora, para atingir uma meta agora. Exato, mas acho que uma das grandes críticas que tem hoje em dia sobre salários, remunerações e a própria função do CEO é essa, né? É de que os CEOs, os grandes CEOs, eles jogam jogos finitos. Eles chegam numa empresa e eles sabem que eles vão ficar 3 anos ali. Deixa eu ganhar o maior dinheiro que eu puder nesses 3 anos. Porque eu sei que em 3 anos
a sequência de jogos finitos que eu fiz vai desabar. E aí vai vir um outro para salvar a pátria e o ciclo se perpetua, né? É igual no Brasil. É igual no mundo inteiro. É igual aqui. É? Né? O que os governadores fazem, né? Eles jogam jogos finitos, jogos de eleição, né? E roubam o nosso dinheiro. Então, porque o sistema foi criado para isso, né? Eu vou recompensar aquele cara que consegue investir mais dinheiro numa campanha eleitoral e não quem teve mais resultado, né? Então, a gente tem que olhar para qualquer jogo é um sistema e qualquer empresa é um jogo, né? Você falou sobre um exemplo um pouco atrás do que você está dizendo agora, sobre como entender se a quantidade de visitas, por exemplo, que o vendedor possa estar fazendo, se elas realmente estão qualificadas ou se são apenas cumprimento de metas. Dentro dos jogos, existem essas possibilidades de você enxergar essa qualificação? A gente tem que pensar em cada situação específica, tá? Porque, por exemplo, se você é um operador de telemarketing, tá? Talvez ali faça sentido você medir a quantidade de ligações, porque é um jogo de volume, né? Eu sei que eu vou ligar para 50 e um vai comprar. Mas um vendedor uma venda consultiva, exatamente. Eu ia falar mais premium, mais sofisticado, mas uma venda consultiva, talvez não faça diferença o número de visitas que ele faz, né? A gente teria que achar um outro parâmetro ou um comportamento que eu quero incentivar. Numa venda consultiva, por exemplo, faz muito mais diferença o quanto o vendedor sabe sobre o produto e sobre o mercado do cliente do que quantas visitas ele faz. Se ele chega num cliente e fala, olha, eu tenho um produto aqui que eu acho que resolve um problema do seu mercado. O problema do seu mercado é esse, esse e esse. Eu imagino que a sua empresa esteja passando por essa e essa dificuldade. Tô certo? Esse cara já está no 1% dos melhores vendedores do mundo. Porque ele não chegou empurrando, né? Ele falou, olha, eu conheço o seu mercado e eu imagino que a sua empresa esteja passando por esse problema, certo? Certo. Isso é o spin selling, né? É uma das técnicas de venda mais eficazes que existem. Então, é pensar nisso. Num caso, faz sentido eu incentivar grandes números. No outro, faz sentido eu incentivar conhecimento de mercado, treinamento sobre o produto. E aí, em cima disso, eu estou adiantando a parte do processo, mas em cima disso a gente pensa na solução, em como que eu crio um sistema de jogo que incentive nessa direção. Mas tem uma coisa muito importante sobre jogos, tá? Jogos finitos, jogos infinitos, só são eficazes se você escolhe jogar. Se você não tem opção, não é um jogo. Não, volta aqui. Não falei disso. Eu falei de jogos e eu queria fazer uma distinção, né? Algumas distinções, na verdade. Quando eu estou falando de gamificação, eu não estou falando de jogos sérios. O que são jogos sérios? Já viu aqueles jogos empresariais em que você tem um tabuleiro ali, aí junta a equipe tem que fazer alguma coisa. É um jogo pensado para ensinar algum conceito. Isso não é gamificação. Isso é uma categoria à parte que é um jogo sério, né? Lá fora chamam de edutainment, né? Uma mistura de education com entertainment. Eu não estou falando, quando eu falo de gamificação, de dinâmicas de grupo. Por exemplo, eu fiz uma dinâmica muito legal uma vez numa ONG de empreendedorismo, que era de você construir... Vocês já ouviram falar daquela do macarrão com marshmallow? Que tem que montar uma torre de macarrão? Era uma coisa mais legal ainda. Você recebia revistas, né? Veja, assim, cola, durex, e você tinha que montar uma torre o mais alto possível dentro de um determinado tempo, né? Só que essas coisas, elas tinham um valor de mercado que variava com o tempo. Então você tinha que comprar a revista, você tinha que comprar o durex, você tinha que comprar a cola. E aí, com o passar do tempo, os preços iam variando.
E aí, com isso, você tinha um outro jogo que era o jogo do mercado, onde a gente começava a comprar um monte de revista barata para vender caro depois, né? Então, quando eu estou falando de gamificação, eu não estou falando disso. Eu não estou falando de simulações. Eu fui responsável na IBM pelo curso de vendas, né? Então, eu era um dos coaches que dava o curso de vendas lá. E lá era um jogo de simulação. Então, tinha a parte de teoria ali, né? De ensinar as técnicas, e tinha a parte de simulação de reuniões de venda. Então, eu fazia o papel do cliente e o vendedor vinha e fazia alguma interação ali, né? Quando eu falo de gamificação, eu também não estou falando disso, tá? Então, essas coisas, por que não? Porque tudo isso tem um âmbito de tempo restrito, né? Eu faço um jogo empresarial, eu faço uma dinâmica, eu faço uma simulação, ela acontece num determinado período de tempo. E aí eu cruzo os dedos para que o cara saia daquilo ali e lembre do que ele aprendeu. Não é verdade? Eu faço uma dinâmica, eu faço uma palestra motivacional, né? E aí eu saio cruzando os dedos depois para que a pessoa leve aquilo para o momento em que precisa. Quando eu falo de gamificação, eu falo de tentar ao máximo influenciar no momento em que eu preciso usar o conhecimento. No momento em que eu preciso daquela ação, daquele comportamento. E não que eu vou fazer antes e torcer para que na hora certa a pessoa aplique aquilo que ela aprendeu lá atrás, né? Gamificação é muito usada em educação. Se vocês começarem a buscar, vocês vão ver que a maioria das plataformas de gamificação são de educação, a maioria dos pesquisadores de gamificação aplicam em educação, né? Mas são coisas separadas, tá? Eu posso, por exemplo, depois mais um spoiler, mas tudo bem. Eu posso usar gamificação num treinamento corporativo, né? Ou eu posso substituir completamente um treinamento corporativo por gamificação. Eu pego o comportamento que eu quero fazer, que eu quero que aquele treinamento gere, e transformo num sistema gamificado. Normalmente, nos treinamentos comuns, para palestra e tudo mais, de engajamento, a gente tem como acompanhar, porque você vai estar garantizando de acordo com os resultados que a equipe, a empresa vão apresentando. Na gamificação, como que a gente faz literalmente para acompanhar? Porque eu não estou sabendo, assim, não tem jeito como a gente... Ciclos de feedback rápidos. Quanto mais rápido o ciclo de feedback, melhor, mais você aterriza, mais você pereniza. Existe essa palavra? Você torna permanente o comportamento. Entendeu? Então, por exemplo, o Mario Bros, né, o joguinho lá, você faz isso várias vezes. Ele roda várias vezes aquele ciclo de bate a cabeça, faz o barulhinho e ganha moeda. Então, quanto menor for esse ciclo e mais vezes eu repetir, maior vai ser o meu resultado. Então, eu não preciso que a gerência saiba o resultado. A gerência não precisa desse feedback. Quem precisa desse feedback é quem fez a ação. Então, eu faço uma ação, eu sei na mesma hora se ela está certa ou errado. E aí eu corrijo o curso. A gente estava conversando aqui, você falou que não é psicólogo e tal, mas a gente associou um pouco essa questão dos jogos com o condicionamento, com o behaviorismo. Sim, a gamificação tem muito de behaviorismo. Eu tenho uma cunhada que é psicóloga, doutora, e ela é da linha behaviorista. A gente tem altos papos nesse sentido, porque tem muita coisa daqui que... Então tem uma base. Tem. Bem interessante. É como eu disse, a gamificação, ela tenta pegar isso do jogo, né, do que os jogos já consolidaram como algo que funciona, né? Ela não vai mais a fundo para entender o que gera aquele comportamento.
Tudo bem? Respondi a sua pergunta aqui? Então, diga. O que sobrou de dúvida? Eu acho que a questão da implementação de fato da gamificação dentro, um exemplo, dentro de um sistema de RH. Como implantar e como acompanhar, né? Para depois poder, porque como que a gente identifica essa ação, né? Não só em questão de feedback. Né? A gente teria que esperar o feedback para a gente ver o resultado disso. É como implantar e como acompanhar dentro de uma empresa. Eu acho que foi mais voltado para esse lado. Entendi. Como que eu vejo se está funcionando, na verdade, né? Eu acho que implantar, não só em questão de como está funcionando o resultado, onde começar, como implantar. Eu vou falar do processo e aí a gente entra um pouco nisso, porque na verdade a resposta simples é devagar e pequeno. Porque o mais importante de um sistema gamificado é você conhecer o seu jogador. É você conhecer quem está ali jogando com você para poder influenciar o comportamento da forma mais eficaz, né? Então, a gente começa pequeno e vai iterando em ciclos cada vez maiores. Capacitado e manipulação. Oi? Vai focar em alguém capacitado para o jogo e manipular a sala. E entender qual é a ação, qual é o comportamento que, na verdade, qual é o comportamento que eu quero e o que eu preciso fazer para incentivar aquele comportamento. Tá? Então, como que a gente começa um processo de gamificação estratégica? Eu vou olhar para o modelo de negócio primeiro. Então, empresas maiores normalmente têm isso um pouco mais estabelecido, mas eu atendo pequenos empresários também que não têm isso bem definido. Então, a gente começa definindo qual é o modelo de negócio, porque essa é a base para eu entender como que a empresa vai funcionar, né? Feito isso, eu vou escolher o desafio que eu quero atacar naquele momento, né? Então, eu começo com uma coisa muito pontual. Eu vou mostrar um case aqui depois, mas é que nem aqueles vídeos que a gente viu no começo. Eu vou influenciar a velocidade com que a pessoa passa neste ponto aqui. É bem específico. Eu quero fazer com que as pessoas reciclem mais garrafas. Tem que ser o mais específico possível. Quanto mais específico, mais fácil é eu influenciar o comportamento. Tá? Feito isso, escolhido esse primeiro desafio, né, eu vou entender qual é o comportamento que eu quero influenciar. Então, qual é o comportamento? É pegar a garrafa aonde quer que ela esteja e levar até um local específico, né? O comportamento que eu quero da pessoa é esse. É que ao invés dela pegar a garrafa e jogar no lixo da casa dela, ela leve até um lugar específico. Quanto mais específico for esse comportamento também, melhor vai ser o meu resultado, né? Entendendo esse comportamento, aí eu vou entender quem são os meus jogadores. Quem são as pessoas? No caso daquele vídeo, as pessoas que moram naquela região. Quais são os hábitos delas? Que horas elas acordam? Que horas elas dormem? Né? Qual o horário que eu vou ter mais gente ali no minha caixa de reciclagem ali? Né? Então eu preciso entender quem são os meus jogadores, né? E aí eu posso fazer definições. Acho que eu não coloquei aqui esse slide. Ah, não, coloquei sim. Eu vou falar depois como que eu olho para esses jogadores. Entendendo esses jogadores, aí eu vou para os mecanismos, né, de gamificação e para o tipo de recompensa que faz sentido. Tá? A gente vai aprofundar cada uma dessas coisas ainda. E depois disso, depois que eu tenho o sistema de gamificação conceitualmente pronto, aí eu vou pensar em como que eu implemento ele. Vai ser um quadro na parede? Vai ser um aplicativo no celular? Vai ser alguma coisa integrada ao CRM da minha empresa? Aí eu vou pensar em como que eu vou implementar. A parte conceitual eu já fiz. Eu tenho um conceito, eu tenho um sistema que pode ser implementado de diversas maneiras. Mais baratas, mais caras, mais rápidas, mais demoradas.
Aí eu vou pensar na estratégia de implantação. E aí eu volto para o começo do meu ciclo. E eu vou iterando isso várias vezes para vários desafios diferentes, para vários comportamentos diferentes. Tá? Então, grosso modo, esse é o processo. Deu para ter uma ideia mais ou menos de como que a gente faz um projeto de gamificação? A ideia é que vocês saiam daqui pelo menos com uma ideia de como que vocês podem aplicar isso, tá? Como que eu faço a minha matriz de jogadores? Né? Essa é uma forma de eu entender quem são os meus jogadores e quais são as recompensas que eu vou trabalhar. Tá? Então eu tenho dois eixos aqui. Jogadores mais políticos, jogadores menos políticos. Né? Pessoas dentro da minha empresa com mais habilidade política, né? Habilidade de criar conexões, de transitar pelos sistemas da empresa, pela hierarquia, né? Ou pessoas com menos aptidão para isso. E pessoas que tecnicamente entregam mais resultados, têm melhor performance tecnicamente, ou que têm pior performance tecnicamente. Então, eu tenho 4... Isso aqui é um exemplo, tá? Eu só estou fazendo um exemplo de como que a gente chega nos jogadores. Não é que isso aqui a gente vai aplicar sempre. Então, nessa matriz aqui, eu vou ter a pessoa que é mais política, mas tem baixa performance. Eu vou pensar em como desencorajar esse tipo de comportamento. Né? Eu quero que... porque esse é o cara que fica ali no corredor, que não faz muita coisa, mas é amigo de todo mundo, que defende o dele e tal. Então, todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Exatamente. Você não consegue demitir. Exato. Então eu tenho que desencorajar esse tipo de comportamento. Eu tenho um cara que não performa muito bem, mas ele não é tão político também. Então esse cara, eu preciso arrumar uma forma de motivar ele a melhorar a performance, né? Dar curso, dar incentivos, aí eu começo a pensar o meu sistema de gamificação. Eu tenho cara que tem alta performance, mas ele não é político, ele não sabe navegar dentro da hierarquia, ele não consegue fazer os projetos dele acontecerem, né? Então, para esse cara, eu tenho que ensinar liderança para ele. Eu tenho que ensinar como que ele navega na hierarquia, como ele pode ser um pouco mais político dentro do dia a dia dele para fazer as coisas acontecerem não só tecnicamente, mas dentro do contexto da empresa. Né? Toda empresa é uma briga por recursos, eu vou ensinar esse cara a brigar por recursos. E eu tenho as pessoas que são de alta performance e que são bem políticas. Né? Normalmente essas são as pessoas que estão mais alto na hierarquia e que conseguem não só tecnicamente entregar o que é preciso, mas também navegar bem na hierarquia e fazer tudo que é necessário para que os projetos dela aconteçam. É uma pessoa que sabe navegar, que sabe buscar recursos para fazer as coisas acontecerem. Essas pessoas eu tenho que reconhecer e incentivar. Né? Então, quando eu penso nos jogadores, essa é uma das maneiras de pensar. Tem uma matriz que chama matriz de tipos de jogador de Bartle, que eu vou falar que eu vou classificar as pessoas como killers, que são aqueles que precisam vencer o outro, né? Exploradores, aqueles que querem conhecer o ambiente, entender tudo o que acontece. Os socializers, né? Os que gostam de socializar. Então, é uma outra maneira de olhar para os jogadores. Tá? De qualquer forma, eu preciso entender quem são os meus jogadores. Tá? Isso aqui é uma das formas de entender. Aí, entendendo, eu sei o que essas pessoas querem. E aí eu vou pensar em quais as recompensas que vão levar elas ao comportamento que eu quero. E a gente normalmente começa a pensar no pior tipo de recompensa, que é o stuff. Stuff é qualquer coisa que possa ser, entre aspas, trocada por dinheiro. Qualquer coisa que a minha cabeça possa dar um valor monetário para aquilo. Então, se eu dou uma viagem, é stuff. Se eu dou um carro para o meu grande vendedor, é stuff.
É o menos eficaz e é o mais caro. Tá? Depois eu tenho poder. Poder de decisão. Eu vou dar um exemplo de um show que eu fui. Eu fui num show do Metallica e quem comprava o ingresso podia votar em 4 músicas para eles tocarem. E aí eles iam tocar as músicas mais votadas. Eu tinha poder de decidir o setlist do show. Custou alguma coisa para eles? Mas todo mundo queria lá dar a sua opinião, né? Melhor ainda, acesso. Acesso a alguma coisa que poucas pessoas têm. Às vezes essas viagens de incentivo acabam caindo nessa categoria também. Tá? Eu tenho acesso ao clube dos grandes vendedores, dos grandes executivos. Né? Então tem esse elemento de recompensa. Eu tenho acesso a um treinamento especial, eu tenho acesso a uma pessoa. Né? Um exemplo que eu dou bastante nos meus projetos é o que vale para o cara uma hora de um café da manhã com o presidente da empresa? Ou com uma celebridade do ramo? Né? Normalmente isso é uma coisa que você consegue de graça, mas que tem um valor para a pessoa que é inestimável. Né? E o que é mais eficaz? Status. Você dá status. E o status tem que ser... o status só existe quando outras pessoas reconhecem. Né? Então, ele se confunde um pouco com o acesso, mas é eu ser reconhecido por alguma coisa que outras pessoas desejariam ser reconhecidas também. Né? Então, eu tenho um PIN que eu sou o vendedor, sei lá, diamante. Então, os diamantes estão né, num outro nível. Ou eu tenho, em jogo, você tem muito... Isso aqui entra um pouco as medalhas, né? Eu ganhei a medalha de grande incentivador de pessoas, né? Esse jogo que eu falei da revista, né? Que tinha que montar uma torre com revistas, eu ganhei um bottom de joga pro time. Então eles tinham algumas classificações ali, né? E aí eu ganhei o joga pro time. É um status, é um reconhecimento do que eu fiz, né? Então, a gente pensa, com base no meu público, os tipos de recompensa que existem, né? Ou que são mais eficazes para aquele público. Agora, vamos falar um pouco, descer mais um pouco, quais são os motores de motivação. Eu vou passar muito rápido, porque isso aqui... Meia hora? Tá. Porque isso aqui é bem técnico. Então, vamos lá. O primeiro motor é significado épico. Né? É quando a gente usa uma história, normalmente um storytelling, para falar que o meu jogador tem um propósito maior, uma vocação. Ele é o único que pode salvar o mundo. Já viram um jogo assim? Começa o jogo, você é o único sobrevivente do apocalipse. Você é a única pessoa que pode salvar, não sei o quê. Então, isso é um motor de motivação. Outro motor, desenvolvimento e atingimento. É você passar de nível, é você desenvolver habilidades, é você sentir que você está progredindo, né? Quando você avança no seu conhecimento, por exemplo, ou você avança na hierarquia da empresa. Tá? Outro, empoderamento de criatividade. Né? Esse é um dos mais difíceis de ser implementado, mas também é um dos mais eficazes. Eu coloquei o Lego aqui porque o Lego é o melhor exemplo disso. Você brinca com o Lego para brincar. Né? Eu deixo na mão do meu filho o Lego, ele fica horas fazendo coisa, faz, destrói, porque aquilo é uma diversão por si só. Fazer aquilo já é uma diversão. Né? Então, normalmente são atividades que envolvem criatividade e feedback muito rápido. Eu juntei 2 pecinhas, eu tenho alguma coisa. E isso me incentiva a continuar fazendo aquilo. Um outro motor, possessão, né? Posse de alguma coisa. O jogador quer cuidar de algo que sente como seu. Então, quanto mais eu invisto em alguma coisa, mais eu sinto aquilo como meu. Então, eu cheguei na empresa e ganhei um caderno. Eu vou dar valor para aquele caderno? Se for legalzinho, bonitinho, talvez.
Mas imagina que você tem que fazer alguma coisa para ganhar o caderno da empresa. Né? Você investiu tempo, você investiu esforço. Então aquilo começa a ter mais valor para você. Né? Isso é usado em técnica de venda. Às vezes você vai numa loja e o vendedor pega e... você quer comprar isso aqui? Tó. Aí você pega o que você quer comprar na mão. A sua cabeça já começa a identificar aquilo como seu. Você já tem posse daquilo. Né? E aí você começa a ser levado a querer ficar com aquilo. Porque abrir mão daquilo vira uma dor. Né? Aquilo já é seu. Se você não comprar, você vai ter que devolver. Né? Outro motor é influência social, relacionamento. Né? Esse é um motor que fala das interações sociais, né? Aceitação dentro de um grupo. Então, uma coisa muito legal para fazer com esse motor são as missões em grupo. Ao invés de eu dar uma missão, alguma coisa para você fazer, eu dou para o grupo. E aí um ajuda o outro, um interage com o outro, então a coisa tem mais chance de acontecer. Escassez, impaciência. Né? Quem aqui joga jogo de celular tem muito isso. É aquela coisa de toda hora botar a mão no bolso e ver se você tem mais uma jogada para fazer, se alguém já fez a jogada que você queria fazer. Então, você joga com a impaciência da pessoa ou com a escassez. Né? Tudo que é pouco eu percebo como mais valioso, eu quero para mim. Né? Imprevisibilidade, curiosidade. Né? É o motor de motivação da curiosidade de saber o que tem ali. Né? Então tem essas mystery box que os caras vendem, é uma assinatura que você faz e hoje tem vários tipos desses. Né? E você não sabe o que vem ali. Então todo mês vai chegar uma caixa para você com alguma coisa. Ou jogos novos, livros novos, produtos de beleza, enfim, coisas novas. E você fica ansioso ali porque, puxa, né, o que será que vai vir esse mês? Então, é um motor muito forte de motivação. Porém, eu não vou entrar nesse detalhe tão técnico, mas esse é um motor que, se você usa muito, desgasta, cansa. Né? E aí a pessoa fica... Esse aqui, mais ainda. Perda e evitar a perda. Né? Evitar que algo ruim aconteça. Né? Perder o seu emprego, perder o seu esforço. Então, um dos exemplos é a prisão do... Eu não sei como é que eu traduzo o sunk cost, mas você investiu tanto numa coisa, por exemplo, você começou a jogar lá no caça-níquel, puxou, jogou, puxou, jogou, puxou. Primeiro que é um feedback que você está gerando ali, né? Barulhinho, coloca a moeda, puxa a alavanca. Cachorrinho treinado. Outra coisa é a prisão do custo. Você já colocou muito ali, então você, eu acho que se eu puxar mais uma vez vai pagar. Não, mais uma. Não, eu já coloquei muito dinheiro aqui, eu não posso ir embora agora. Tem um cara ali que está esperando eu sair daqui porque vai pagar agora. Eu vou colocar mais uma moedinha. Vai ser um tormento. Aí você não faz isso, só como você continua investindo em projeto ruim. Sabe aquele projeto que você sabe que vai dar errado, mas você continua investindo porque você já coloquei tanto dinheiro ali, eu botei tanto esforço. Esse é um desses motores de motivação que também cansam, queimam a pessoa. Então, todos esses motores, eles têm que ser equilibrados para que eu tenha... Alguns deles geram mais urgência, mais ação, e outros geram mais resultado de longo prazo. Eu tenho que equilibrar essas coisas. Se eu uso só isso aqui, cansa, queima. A pessoa, na primeira oportunidade que tem, ela sai do jogo. Né? Tudo bem? Vou dar um exemplo de como essas coisas se juntam. Isso aqui é um gráfico que é a base dessa metodologia que eu uso, que é a Octalysis, que mostra como que funciona o Facebook dentro de todos esses motores. Então, a gente avalia em cada um dos motores como que ele funciona para um sistema, para um desafio ou para uma empresa. Né? Então, vocês veem que a parte de significado ela é pequenininha aqui, mas tem muito aqui nessa parte de evitar. Isso aqui é o FOMO, é o Fear of Missing Out, é você
ter medo de alguém publicar alguma coisa e você não ficar sabendo. Não tem isso, não vai, putz, o fulano falou tal coisa. Eu não vi. Né? Mas isso não deixa um gosto amargo na boca? Você se sente preso, você sente que você não está no controle das suas ações. Então, a gente tem que equilibrar essas coisas, né, para que tenha um sistema que funcione por um bom tempo. Tem bastante aqui a parte social, né? Tem um pouco a parte de possessão também, que à medida que você vai criando o seu perfil, você vai investindo tempo, fotos, comentários, você vai investindo coisas nele. Né? Então, esse é o tipo de análise que a gente faz. Cases. Vou falar rapidinho de alguns cases. Meus. Um jogo de tabuleiro que eu fiz para um palestrante. Esse é um jogo mesmo. Aí não entra na gamificação, entra na categoria de jogos sérios. Né? A gente desenvolveu um jogo para ele usar durante uma palestra para fazer algumas dinâmicas. Processo de coaching gamificado. Eu tenho formação em coaching e junto com alguns colegas a gente desenvolveu um processo inteiro, do começo ao fim, 10 sessões, que usa gamificação. Então a gente criou uma história que vai amarrando uma sessão na outra. A gente pegou as ferramentas de coaching e deu uma cara lúdica, uma cara diferente que tem a ver com essa história. A gente criou personagens, né? Então a gente pegou um processo de coaching tradicional e tornamos ele interessante. Os resultados são bizarros, assim. Tem coach que passou por esse processo que ficou a madrugada inteira colando post-it na parede da sala para fazer a missão de vida, por exemplo. Gente que se envolveu tanto na história que começou a, todo fim de sessão, escrever uma narrativa dentro da história dos resultados que teve. Então, é muito legal, tem resultados muito, muito bacanas. Né? E um projeto recente, numa grande empresa de benefícios que eu fiz, a gente tinha várias limitações, assim, não podia criar sistema, não podia fazer nada, né? Mas a gente conseguiu fazer uma série de iniciativas dentro de vídeos, colocando palavras secretas para que as pessoas procurassem essas palavras e aí compartilhassem nas redes sociais, e criamos um sistema de engajamento com muito pouco recurso, né? Basicamente com palavras que iam aparecer em lugares, as pessoas tinham que caçar essas palavras e compartilhar em algum lugar. Né? Teve um evento de RH que eu gamifiquei também, que um problema que eles queriam resolver. Eu quero que as pessoas vão no stand dos patrocinadores. Só que esse não era o problema real. O problema real era, eu quero que as pessoas certas vão no stand dos patrocinadores. Né? Então, a gente fez uma forma de, a pessoa recebe um folheto em que tem os patrocinadores, o que eles fazem, e ela marca nesse folheto o que ela quer, quem ela quer visitar. Eu vou visitar esse patrocinador e esse aqui. Parece bobo, mas o ato de marcar gera um compromisso interno. E eu coloquei ali um menu em que a pessoa escolhia qual era o patrocinador que interessava. Então eu estava incentivando o quê? As pessoas com interesse naquilo se comprometerem a ir. Então, ao invés de fazer o que seria a primeira coisa que a gente pensa? Eu vou então fazer um carimbinho que o cara tem que passar em todos os estandes e carimbar para ganhar um prêmio. Não interessa isso, porque eu vou lotar os estandes, as pessoas vão passar correndo só para ganhar o carimbinho e ganhar alguma coisa depois. Não é esse comportamento que eu quero. O comportamento que eu quero é a pessoa que tem interesse se comprometer a ir até o stand e conversar com a pessoa, com o patrocinador sobre o produto dele. Então, com base nisso, eu criei esse sisteminha. Então, esses são alguns cases. Eu vou entrar num case mais a fundo aqui. Quanto tempo tem? Tem mais 20 minutos. 19 minutos. Tá. Eu não vou falar qual que é a empresa para vocês, né, para guardar uma surpresinha aqui.
era necessário tornar a equipe mais eficiente. Adquirir novos clientes é mais caro do que fidelizar os clientes que já existem, né? Errar é dar chance para o outro fornecedor. Então, um dos primeiros focos nessa empresa era diminuir o erro de alguns funcionários. Fazer com que alguns funcionários errassem menos, né? Porque gerava retrabalho, gerava custo adicional, né? E gerava desperdício. Isso é uma equipe de vendas? Eu vou falar depois. Vão relacionando aí, vê se vocês têm algum problema parecido com esse. Opção já usada no passado, descontar os erros dos salários dos envolvidos. Então, o cara cometeu um erro, ele tem um custo ali. O que é isso? É aquele motivador mais horrível, que é de perda e evitação, né? Gera estresse, gera motivação. Aí o que a gente pensou? Vamos usar gamificação e recompensar quem erra menos. Mas como todo sistema que envolve ranking, que era o que a gente ia fazer aqui, ele tem que ser muito bem pensado. Porque um ranking mal feito, o que ele faz? Ele incentiva quem está nas primeiras posições e desincentiva os 98% restantes. Eu nunca vou conseguir chegar lá, então para que eu vou me esforçar, né? Então, o que a gente fez? A gente fez uma... Acho que eu não estou dando nenhuma dica aqui ainda, eu não conferi isso direito. Então, espero que eu consiga guardar a surpresa para o final. A gente dividiu na quantidade de operações que eles faziam, eu não vou falar qual é a operação, porque senão entrega, que cada um fazia. Cada um tinha a possibilidade de fazer um número diferente pela escala de trabalho. Então, tinham alguns que faziam por semana 100 operações, outros faziam 400. Então a gente quebrou esse ranking em rankings separados, onde aí sim existia uma competição mais justa, né? O cara que faz 100 operações por semana, 100 e poucas, não pode competir com o que faz 400, né? E aí a gente começou a diminuir o erro. Um outro ponto eu tirei o foco do erro e coloquei no acerto. Então, isso aqui é a porcentagem que eles viam de acerto. Eu não focava no erro. Eu mostrava para eles quanto eles tinham acertado. E aí eu conseguia fazer um ranking. Beleza, não tem nenhuma dica. Então, eles começaram a se engajar mais. O custo adicional da premiação era menor do que o custo do retrabalho. Ele dava prêmios mesmo físicos, que a gente viu é o mais caro, mas nesse caso funcionava. A análise do erro começou a ser discutida. Então eles começaram a criar um fórum em que se discutia por que o erro tinha acontecido, e isso levou a diminuir o erro numa parte da operação e começar a aparecer erros na outra parte, né? Porque aí eu consertei esse lado aqui, eu comecei a ver que o outro lado tinha alguns problemas que geravam erro ali na frente, né? Aí traçou-se aqui uma meta que, até a última conversa que eu tive com ele, tinha sido atingida. O que é esse case aqui? Aqui são alguns reconhecimentos de clientes nas redes sociais, não dá para ler ainda o que está escrito aqui, mas... é uma pizzaria. Então, o que eram os erros? Os motoqueiros levavam para o lugar errado, levavam a pizza errada, a pizza chegava torta, grudada na tampa, chegava fria, né? Então, esses eram os erros que aconteciam. E a gente fez outras campanhas, né? Acho que era Maio Amarelo, eu acho, que é de prevenção de acidentes no trânsito. Então, a gente a gente pediu para eles trazerem uma foto de um ente querido, esposa, filho, enfim. E a gente colocou essa foto no velocímetro, ali logo depois dos 60 km por hora. Então, a hora que batia ali, ele olhava e tirava o pé. Né? Essa era uma coisa que não tinha nenhuma recompensa física, né? Não se gastou nada para fazer isso. Mas o que eu queria mostrar com isso aqui? Quando eu estava falando do case, vocês começaram a identificar coisas parecidas na empresa de vocês? Porque são problemas humanos. A gamificação ataca fatores humanos.
funciona numa pizzaria, funciona numa grande empresa de benefícios. Então, isso é o que é o mais legal. Eu atendo pequenos empresários e eu atendo empresas multimilionárias, algumas... Não, multinacional não tem nenhuma ainda. Vou ter logo logo. Entendeu? Então é uma coisa que se aplica em tudo, né? E aí eu vou dar rapidinho alguns exemplos e eu vou passar para uma pergunta no final. Onde que eu posso usar gamificação? Em vendas. CRM. Quero que o meu vendedor atualize o CRM. Mexer no comissionamento. Diminuir churn de vendedor, que é um dos maiores normalmente nas empresas, né? Onde tem mais rotatividade é na área de vendas. Em operações, eu posso influenciar os processos que sejam seguidos. Eu posso influenciar compliance, segurança no trabalho. Tá? Colaboração, eu posso incentivar que pessoas mais experientes ensinem pessoas menos experientes. Né? Liderança, eu posso influenciar a liderança para criar e seguir e seguir a cultura da empresa. Cultura nada mais é do que um conjunto de hábitos que acontecem no dia a dia. Né? Cultura não é uma coisa que é definida, é uma coisa que acontece. E com gamificação eu influencio os hábitos das pessoas. Por isso, com gamificação eu influencio a cultura da empresa. Eu posso criar formas de avaliar a liderança com gamificação. No RH eu posso melhorar ou substituir treinamentos, né? E eu posso mudar a forma como eu faço recrutamento. Sabe aquele hotel Marriott? Um tempo atrás, acho que foi em 2012, 2013, eles criaram um jogo no Facebook que era uma simulação de um hotel. Então você entrava lá, você falava qual é o cargo que você queria trabalhar no hotel virtual e você ia jogando, ia interagindo. E eles começavam a pegar as melhores pessoas e chamar para uma entrevista. Então era um funil que eles não precisavam chamar ninguém, as pessoas entravam sozinhas. Eles só tinham que observar quem jogava mais, quem demonstrava certas características para fazer o convite para trabalhar. E agora eu queria fazer um desafio. Falar de millennials, né? Millennials são preguiçosos. Esses millennials, eles entraram na empresa hoje e eles já querem ser diretor. Esses millennials não tem jeito, não é verdade? Só que esses millennials, eles fazem uma coisa. Eles chegam em casa e... Alguém aqui sabe o que é leveling up? Level up é uma gíria de jogo. Level up é uma coisa que você tem que fazer no jogo, mas é muito chato. Vamos supor que você está jogando lá um jogo de combate. Aí você tem que fazer um monte de coisa, passar de nível, ganhar poderes e tal. Só que para passar certos desafios, você tem que ter um certo poder. Tem que ter uma arma melhor, tem que ter magias, não sei o quê. Esses millennials, eles ficam fazendo combates dentro do jogo chatos, repetitivos, que eles ficam fazendo um atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro, para poder ganhar experiência no jogo, né? E aí o personagem deles ali vai ganhando pontinhos, conseguem comprar uma arma melhor para passar um desafio mais para frente. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo um trabalho chato para atingir um objetivo maior. Ou seja, eles não são preguiçosos. Eles só estão sendo mal incentivados. As pessoas não estão falando a linguagem que eles entendem. Então, o meu desafio aqui é, vamos falar a linguagem deles. Se eles fazem isso num videogame em casa, eles têm a total capacidade de fazer isso no trabalho. De fazer uma coisa chata para atingir um objetivo maior. Eles só precisam do incentivo correto. Beleza? Era isso, pessoal.